Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta. Sabia que essa metodologia faz muito sucesso com pequenas e médias empresas, inclusive virando referência por conseguir fazer com que os negócios produzam o máximo possível e reduzindo o desperdício, mas sempre mantendo a qualidade esperada. Vamos fazer umas perguntinhas da povo daqui do Senai, se eles sabem o que é manufatura enxuta. Vamos com a gente, vamos. Estou aqui 2 pessoas, né? E aí eu vou perguntar. Boa tarde, gente. Você sabe me explicar um pouquinho sobre manufatura enxuta? Não. Você sabe me responder o que é manufatura enxuta? Sim. O Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta, é uma metodologia que foi desenvolvida no Japão e aprimorada lá. E a partir disso, a ideia da utilização dela é diminuir todo o desperdício que a gente tem na área industrial. Por exemplo, na área da logística, pensando em diminuir a movimentação, diminuir os níveis de estoques. Na área de produção, diminuir a movimentação também, diminuir o nível de matéria-prima a ser utilizado, trabalhar com estoques mais baixos, menos movimentação, uma produção mais rápida a partir de uma demanda. Gente, boa tarde. A gente aqui está com o professor Kleber e a gente vai fazer a mesma pergunta que a gente fez para as pessoas anteriores para ver se ele vai saber. Você sabe responder o que é a manufatura enxuta? Manufatura enxuta. Vou ficar na dúvida. Deixa eu ver agora, assim de vez. Manufatura enxuta. O nome é inglês, mas a gente não sabe falar inglês não. É Lean Manufacturing, não sei como é que fala. Eu acho que vou ficar devendo. A gente agora tá com o nosso tio aqui da limpeza, tio. Isso. O senhor sabe responder o que é manufatura enxuta? Não. Gente, boa tarde. A gente tá aqui com o nosso coordenador, Claudemir. E a gente vai fazer a mesma pergunta para ele. O senhor sabe nos responder o que é manufatura enxuta? Manufatura enxuta é voltado para o processo Lean, correto? Pronto, manufatura enxuta é produção enxuta. Produção apenas com aquilo que você precisa. Não tem nenhum tipo de sobra, ou seja, não comprar nada que vá sobrar. Trabalhar, nós chamamos de produção enxuta, o manufacturing Lean. Tá? Então, é isso aí. Manufatura enxuta é produção enxuta, sem desperdícios. A gente está fazendo uma pesquisa, né? Um trabalho, na verdade. Estamos entrevistando os professores, todo mundo no Senai. Para saber se o senhor sabe nos responder o que é manufatura enxuta. Manufatura enxuta, acredito que eu sei, viu? Manufatura enxuta é uma produção sem desperdícios, né? Ela foi criada no Japão pela Toyota e ela vem se expandindo, né, como uma das características principais do Lean Manufacturing, com a preocupação total de produzir apenas o necessário. Boa tarde, gente. Invadi uma sala aqui, né? Para perguntar se você sabe nos responder o que é manufatura enxuta. Vai, sei que é isso, não. Não sabe, não, Saron? Não. E tu, Yarley, sabe responder? Não. Meu Deus, a gente chega mais pra cá. Boa tarde, Binho. Sabe responder mais ou menos o que é manufatura enxuta? Não. Meu Deus, professor, ninguém sabe aqui, não. E tu, Binho? Também não sei, não. Tá difícil aqui, viu? Daqui bem nem cheguei, já tá falando aqui, não. Que não, claro que não. E tu, Rodrigo? Não. Ave Maria. E tu, WL? Peraí que a Siri tá Tá no respondendo. celular aqui, professor, não pode. Sabe responder o que é manufatura enxuta? Deixa o celular carregar aqui que eu respondo. Ah, vai pesquisar, não pode? Alguém sabe aqui? Ninguém? Esse moleque tem cara... Você tem cara de inteligente. Não. Manufatura o quê? Enxuta. Enxuta? Não. E você aí, sabe o que é a manufatura enxuta ou melhor o Lean Manufacturing? Não? Vem cá que vou te ensinar. Lean Manufacturing, conhecida também como manufatura enxuta, é uma filosofia de gestão que consiste em aumentar a produção com a menor quantidade de recursos possíveis. Também chamado de produção enxuta ou produção puxada, porque a ordem de fabricação é liberada conforme a demanda solicitada, o conceito tem como características a eliminação de desperdícios e a adoção de estoques mínimos. O método utiliza ferramentas a fim de eliminar qualquer tipo de desperdício dos processos produtivos, seja em relação aos materiais ou ao tempo da linha de montagem. É comum aplicar práticas que mantêm os estoques reduzidos ao máximo, uma vez que, com a produção sob demanda, não há excessos para armazenar. História. O termo Lean ficou conhecido mundialmente com o livro A Máquina que Mudou o Mundo, publicado em 1990, inicialmente nos Estados Unidos, pelos pesquisadores James Wakeman, Daniel Jones, Daniel Royce, ambos integrantes do programa IMVP, International Motor Velocity Program, que com patrocínio do Instituto de Tecnologia Massachusetts
MIT conseguiram terminar ao final de 5 anos sua ampla e minuciosa pesquisa sobre o sistema Toyota de produção, TPS. Isto mesmo, o que conhecemos hoje como sistema de manufatura enxuta, o Lean Manufacturing, é na verdade o próprio sistema de produção Toyota da época. O termo Lean enxuto, proposto na obra destes autores, tinha como principal objetivo difundir esta notável ferramenta no ambiente industrial e estimular sua aplicação por diferentes companhias, não só automobilísticos. Para formalizar este modelo, até então, executivo da Toyota, chamado Taishi Hon, realizou diversas viagens aos Estados Unidos para avaliar como funcionava o sistema de produção em massa e, com base nessas informações, buscar descobrir um meio mais eficiente de gerenciar sua fábrica. Melhoria contínua. Uma das principais características do Lean Manufacturing é a melhoria contínua. Esse conceito está relacionado à prática de aprimorar constantemente os processos de uma empresa. Afinal, um ambiente de trabalho é vivo, dinâmico e exige mudanças constantemente. Identificá-los e agir para melhorá-los é o que mantém a cultura de qualidade total. Produção nivelada. Um dos desperdícios que a metodologia Lean aponta como prejudiciais para uma empresa é o excesso de estoque. Nivelar a produção é uma das maneiras de evitá-lo. A produção nivelada estuda os dados históricos de produção para fazer uma previsão de qual deve ser o ritmo diário de trabalho ideal. Valorização da equipe de trabalho. Padronizar o trabalho de uma empresa com a aplicação da metodologia Lean possa também pela valorização da equipe. Essas é outras das principais características do Lean Manufacturing, pois, sem o empenho de todos os membros, os processos e as ferramentas não são executadas. Produção Just in Time. A produção pelo sistema Just in Time, também é conhecida pela sigla JIT, também é uma das principais características do Lean Manufacturing. Apoiando o conceito de produção nivelado, a ideia é produzir no momento e na quantidade necessária para atender às demandas dos pedidos dos clientes. Assim, a empresa se mantém ativa diariamente com todas as etapas em sinergia, produzindo em um ritmo constante. Eliminação de desperdício. Quando se estuda a metodologia, um dos pontos principais que é aprender que existem desperdícios a serem combatidos em qualquer sistema de produção. São eles: defeitos, esperas, transporte, estoque, movimento, processamento excessivo, superprodução e habilidades. Benefícios. O investimento de ferramentas que gerenciam e aperfeiçoam os processos internos proporciona vantagens importantes para as empresas de todos os segmentos. Os benefícios de implementar a manufatura enxuta são: foco em qualidade, organização dos recursos, produtividade e eficiência, aumento nos lucros, redução de desperdícios e a otimização do tempo. Desperdícios podemos dividir em duas formas. O tipo 1, que nós devemos eliminar, como por exemplo, movimentos desnecessários, ou então desperdício 2, que nós devemos buscar a redução da existência deles, ainda que seja impossível eliminá-los, como por exemplo, o setup. Como sabemos, tudo que aumenta tempo e custo sem agregar valor é desperdício. Mas vamos ver agora a classificação dos 7 desperdícios. Superprodução. Produzir mais do que o necessário. Esse é o pior desperdício que existe, pois produzir em excesso auxilia a existência de todos os outros desperdícios. Desperdício de estoque. Ter mais do que o mínimo necessário de estoque é desperdício. Como se diz o ditado, cada empresa tem o estoque que merece. Desperdício de movimentação. Movimentos sem agregar valor são desperdício. Seja um operador andando de um lado para o outro, procurando algo, ou se movendo em uma célula sem agregar valor. Transporte. Usando meios de transporte como empilhadeira e caminhão, é comum haver muito desperdício embutido. Desperdício de espera. Aguardar a operação anterior e enviar a peça que você possa agregar valor na sua tarefa.
ou você aguardando uma máquina enquanto ela produz, sem que você adicione valor algum, são formas de desperdício da espera. Superprocessamento é quando nós despendemos mais tempo do que o mínimo necessário para executar uma atividade ou uma operação, como por exemplo uma máquina trabalhando a 30% da sua velocidade real devido à falta de um equipamento como uma ferramenta adequada. Não qualidade. Retrabalho e rejeição é como jogar nosso esforço no lixo. Devemos produzir com qualidade. Da qual falaremos é a Toyota, e realmente não poderia ser diferente, não é mesmo? A gigante automobilística talvez tenha sido a primeira grande empresa a adotar essa ideologia enxuta em seus processos de fabricação, inicialmente dominando o método de sistema Toyota de produção. Eles não apenas eliminaram o desperdício, mas também dominaram as técnicas necessárias para minimizar produtos duvidosos que não atendem à necessidade do cliente. A Toyota trabalha com 2 processos principais que permitem que os objetivos sejam alcançados. O primeiro é um processo chamado Jindoka, que se traduz aproximadamente em mecanização com a ajuda de seres humanos. Isso significa que, embora alguns aspectos do trabalho sejam otimizados, os seres humanos estão constantemente verificando a qualidade do produto. Também existem programas embutidos no sistema que permitem que as máquinas desliguem se alguém detectar algum problema. Intel, conhecido por seus processadores de computador, a Intel adotou as técnicas de manufatura enxuta para fornecer o produto de maior qualidade de setor que existe 0 bugs. Essa ideologia ajudou a reduzir também o tempo para levar um microchip à fábrica de 3 meses no passado para de 10 dias, com itens para necessárias de técnico, e a Intel rapidamente percebeu que produzir uma quantidade maior e de menor qualidade não era o caminho para o melhor lucro e aumentar a satisfação do cliente. Em vez disso, implementa fatores de controle de qualidade e técnicas de redução de resíduos. Ambas partes se beneficiam. Isso e ainda mais verdadeiro no setor de tecnologia, onde produtos estão mudados e sendo utilizados com tanta frequência. Nike, o famoso gigante de calçados e roupas, também adotou técnicas de fabricação enxuta. Assim como as outras empresas, a Nike viu menos desperdício e maior valor para o cliente, mas também com alguns benefícios imprevistos. Demonstrou que a manufatura enxuta reduz até 15% mais prática de trabalhos em sua fábrica no exterior. Isso ocorreu principalmente devido ao Lean, valorizando mais trabalhador com as práticas trabalhistas anterior, deu um valor mais significativo.